Não se disperse. Você está sentindo a presença de Jesus? Está sentindo a presença de Deus? Olha, muitos podem dizer, continue nessa presença, continue contemplando a presença do Deus vivo e real nesse lugar. Continue contemplando, entre no ambiente de contemplação a Deus. Muitos podem dizer para você que isso não é real, mas hoje você pode experimentar o quão Jesus é real. Por isso não se disperse, continue falando com Ele, continue cantando para Ele. Xericanta labassorianda lamas, recalabachorianda labacanta labassorianda lamas, rebacotorobocanta labachorianda lamas, cerebalacanta labachorianda lassorianda lamas, recalachore calabassorianda las. O Senhor está no seu santo templo. Senhor, obrigado porque o véu foi rasgado e hoje nós temos livre acesso à presença de Deus. Você reconhece que o véu foi rasgado? Então, entre pelo véu, acesse a presença de Deus. Acesse a presença de Deus pelo Espírito Santo. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, nosso melhor amigo. Espírito Santo, nosso verdadeiro amigo. Nós te contemplamos. A nossa vida é sua. Nós somos teus. Nós somos teus. As palmas são para o Senhor, as lágrimas são para o Senhor, o nosso corpo é para o Senhor, a nossa voz é para o Senhor, tudo é para Ti, tudo é para a Tua glória. Nós reconhecemos e damos toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação ao Deus que merece todas essas coisas. Seja bem-vindo, Espírito Santo, seja bem-vindo, Espírito Santo. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Nós te amamos. Nós te amamos. Glória a Deus. Eu queria que você se assentasse, mas que você não se dispersasse. Eu creio que o Senhor tem coisas preciosíssimas para falar conosco essa noite. Como com certeza Ele já está falando. Eu vejo pessoas enxugando as lágrimas. Eu não sei você, mas lágrimas mexem muito comigo. Quando eu vejo alguém chorando, o sentimento que eu tenho logo é: está acontecendo alguma coisa, e obviamente está. Mas no contexto que eu estou falando é: Deus está fazendo algo. Eu não sei se as lágrimas mexem tanto com o coração de Deus como mexe com o meu. Mas eu sei que Deus reconhece as lágrimas muito mais do que eu. E se eu, que não sou ninguém sem Ele, reconheço as lágrimas, quanto mais Ele. Deixe as suas lágrimas rolarem. O Senhor sabe ler as suas lágrimas. Ouça isso. O Senhor faz uma leitura perfeita das suas lágrimas. Quando você chora, Ele conhece seu coração. Eu sou pai de 2 filhos. E quando os meus filhos estão chorando, eu sei exatamente por que eles estão chorando. Na maioria das vezes. Deus é conhecedor de todas as coisas. Quando você chora, quando você derrama lágrimas, seja por alegria, ou por angústia, ou por tristeza, Ele faz uma leitura perfeita. E Ele sabe exatamente aonde você está. Ele sabe exatamente onde está o seu coração, como está o seu coração. Presta atenção, o Senhor, Ele conhece o seu coração profundamente. Ele esquadrinha o coração do ser humano, daquele que é imperfeito, daquele que é falho como eu, certamente como você. O Senhor conhece o nosso coração. Não há nada que está oculto ao coração, à visão de Deus, ao conhecimento de Deus, do Deus soberano, do Deus que criou o céu e a terra, daquele que não precisa de teologia, porque Ele é o puro conhecimento completo.
aquele que fez tudo existir. Deixa eu te dizer uma coisa, eu gosto muito de falar isso, porque quando eu ouvi isso do coração de Deus, foi demais para mim, por isso eu repito tanto isso. Escuta isso, você não nasceu da vontade de um homem e de uma mulher simplesmente, você nasceu pela vontade do coração de um Deus poderoso, que criou você, que desejou você, que alcançou você, ou está alcançando hoje. Talvez esse Jesus que é pregado por tantas pessoas bitoladas, fanáticas, talvez esse Jesus está se tornando real hoje para você. E eu espero, e essa é a minha oração, que ele se torne real para você. E eu oro porque esse papel não é meu, essa capacidade eu não tenho, mas eu conheço alguém que tem. Eu conheço um homem, uma pessoa chamada Espírito Santo, que é poderoso, é capaz de convencer e converter corações. Eu conheço essa pessoa que mudou e transformou a minha vida, que me encontrou um dia, que salvou, que enxugou as minhas lágrimas, que enxuga até hoje. Conheci esse que me abraça, que me ama, que ainda que eu falhe, ele diga: filho, eu sei que você é um pecador, mas eu estou aqui. Jesus falou há um mês atrás para mim, lendo um texto na Bíblia, onde Jesus encontra os seus primeiros discípulos, e ele começa a chamar, e os primeiros que ele chama, um deles chamava Pedro, Simão Pedro. E quando ele encontra, algumas coisas acontecem, eu não vou entrar nisso, mas eu quero citar isso para você entender. Eu estava lendo a palavra, olhando para a tela do meu computador, há um mês e pouco atrás, e eu olhando para a tela, e eu li o momento em que a grande pesca aconteceu, e Pedro vira para Jesus e fala: Jesus, Senhor, afasta-se de mim, porque eu sou um homem pecador. Naquele momento eu me senti como Pedro, e eu comecei a olhar para a tela do meu computador, e eu li novamente, e eu comecei a falar: Senhor, afasta-se de mim, eu sou pecador, afasta-se de mim, eu sou pecador. Eu comecei a falar dentro de mim, e eu não resisti, eu levantei, e eu fui para dentro do meu quarto, e eu falei para minha esposa, para meus filhos, falei: eu estou indo para o quarto, eu preciso orar um pouco. Eu já estava quase derramando as primeiras lágrimas, e eu entrei para o meu quarto, e logo eu me prostrei, e eu ajoelhei no chão, e eu falei: Senhor, afasta-se de mim, porque eu sou um pecador, eu sou como Pedro, por favor, afasta-se de mim. Quanto mais eu falava, quanto mais eu repetia, mais eu sentia a aproximação de Jesus. E naquele momento, eu falei: Jesus, por favor, saia do meu quarto, afasta-se de mim, porque eu sou pecador. Eu ajoelhado como estou agora, Jesus, como se tivesse abaixado na minha frente, ele diz para mim: eu sei que você é pecador, mas eu estou aqui. Foi o que Jesus falou para mim. Eu não mereço isso, não merecemos tamanho amor, não merecemos o amor de Jesus, não merecemos alguém tão puro, tão especial, tão amável, ter morrido por alguém como mim, como eu. Que Jesus seja revelado no meu e no seu coração essa noite. Essa é a minha oração. Essa é a minha oração. Espírito Santo, por favor, nos convença dos nossos erros, das nossas falhas, do nosso comportamento, da nossa ausência, da nossa distância, da nossa pequenez. Nos faça humildes o suficiente essa noite para te ouvir, para considerar aquilo que o Senhor tem para falar para nós. Muito obrigado por se fazer presente, e muito obrigado porque, ainda não merecendo nada, o Senhor tem nos dado tantas coisas, tantas coisas, tantas coisas.
muito obrigado. Você pode dizer isso para o Senhor? Jesus, muito obrigado. Glória a Deus. Queridos, nada é mais especial do que estar na presença de Jesus. Nada. Outra coisa que eu repito tanto: você pode percorrer o mundo todo, mas você jamais vai encontrar alguém como Jesus. Jamais. Mas o que eu quero falar hoje com vocês é sobre isso: adultério do coração. Fala comigo: adultério do coração. Isso. Eu ouvi algumas coisas, eu li um texto a respeito disso, e Deus começou a falar tão forte comigo, tão forte. E eu comecei a meditar e pensar e falar: Senhor, me convença de tudo isso, para que eu possa compartilhar aquilo que o Senhor está falando no meu coração. No livro de Tiago, tem uma expressão muito forte, define muitos de nós cristãos. Muitos de nós. Tiago 4, do versículo 4 até o 6, diz assim: adúlteros, não percebem que a amizade com o mundo os torna inimigos de Deus? Repito, se desejam ser amigos do mundo, tornam-se inimigos de Deus. O que vocês acham que as Escrituras querem dizer quando afirmam que o Espírito colocado por Deus em nós tem ciúmes? Contudo, Ele generosamente nos concede graça. Como dizem as Escrituras, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Que texto precioso! Como isso é precioso! Eu quero definir 3 coisas aqui antes. Primeira delas, infidelidade. O que é infidelidade? Resumidamente é transgredir a regra da fidelidade. É ser infiel. Transgredir a regra da fidelidade. A segunda coisa, eu quero definir o que é mundo. Rodrigo, o que é mundo? É a ideia de um sistema terreno que muitas vezes se opõe aos caminhos de Deus. O que é mundo? Uma ideia do mundo terreno que se opõe muitas vezes aos caminhos e à vontade de Deus. Isso é mundo. E a amizade, uma das palavras mais importantes da Bíblia. A palavra amizade, ela é citada inúmeras vezes na Bíblia. Todas elas é de uma forma muito especial. A palavra amizade, ela é extremamente importante, porque a amizade, ela produz relacionamento. É através da amizade que você tem um relacionamento. Superficial ou não. A amizade, ela te leva a um relacionamento. E por que ela é tão importante? Porque o maior desejo, vontade de Deus, é ter um monte de filhos semelhantes a Jesus. Jesus sabe ser amigo. Jesus foi amigo da humanidade. É amigo de quem quer ser amigo dele. E através da amizade de Jesus, nós conhecemos o Pai. Quando eu sou amigo de Jesus, eu conheço o Pai. Tem muitos aqui que eu só conheço o Pai porque um dia eu conheci o Filho. Falando, eu me lembrei do neto. Conheci o neto, consequentemente conheci o pai dele. Com Jesus é assim também. Nós conhecemos Jesus, nos tornamos amigos dele. Temos um relacionamento e conhecemos o Pai. Jesus um dia falou assim: você quer conhecer o Pai? Então olha para o Filho. Olha para mim que você vai ver o Pai. Sempre que nós pensamos nas primeiras palavras que são, uma das primeiras palavras que são citadas no texto, pensamos em adultério, nós pensamos logo em quê? Em traição, pensamos em sexo, pensamos em cobiçar outras mulheres, outros homens. Afinal, não é só homem que cobiça mulheres. Não sei se você sabe disso, mas mulheres também cobiçam homens e coisas.
Quando nós pensamos em adultério, logo pensamos nisso. Nossa, adultério, quem traiu quem? Então ele traiu ela? Então ela traiu ele? Pensamos em sexo fora do casamento, pensamos em sexo com outras pessoas, e um monte de outras coisas. Mas quando Tiago ele fala sobre isso, sobre adultério, quando ele fala sobre isso, ele está tratando de algo mais profundo. Ele está falando de uma mudança de afeição, um adultério de coração. Fala adultério de coração. O que Tiago estava dizendo era que muitos estavam amando outras coisas no lugar de Deus. Quando ele chama aquelas pessoas de infiéis, adúlteros, ele estava tratando dessas coisas. De pessoas que estavam amando outras coisas muito mais do que o próprio Deus. Muito mais do que a presença de Deus. E deixa eu te dizer uma coisa, querido. Eu não estou aqui na posição de um super crente, porque isso não existe na minha concepção. Eu não estou aqui te dizendo na condição de uma pessoa, de um hipócrita, de subir aqui e dizer, eu amo só a Deus, ou Deus acima de tudo. Eu amo Deus acima de todas as coisas, com todas as minhas forças, com todas as minhas intensidades. Não, eu estou aqui na condição de dizer para vocês que eu busco fazer isso, e eu quero alcançar isso. Eu luto por isso. Porque eu não quero ser um adúltero. Eu não quero amar as coisas do mundo mais do que a Deus. Eu não quero ser amigo do mundo, ou das coisas que são do mundo. Eu quero ser amigo de Deus. Quero ser amigo de Deus. Ainda que as coisas do mundo me atraem. Ainda que as coisas do mundo me seduzem. Aquelas coisas que se opõem à vontade de Deus me atrai, me seduz, me traz para perto. Tenta, busca, luta. Mas eu também estou de cá lutando. Porque eu quero ser amigo de Deus. A palavra de Deus diz que ele tem um santo ciúme. E esse ciúme não é humano. Olha que interessante isso. Ciúme não é humano. Deus não tem ciúme de você com o seu irmão, com a sua irmã, com a sua esposa, com o seu filho. Deus tem ciúme quando você começa a olhar as coisas que se opõem à vontade de Deus, que se opõem ao projeto de Deus, ao plano de Deus para a minha vida, para a sua vida. Eu ouvi uma palavra hoje, uma mensagem do Douglas Panta, um homem de Deus que eu admiro muito, um mestre do Evangelho. Eu compartilhei até com algumas pessoas uma mensagem dele no Instagram, de pessoas que perguntam qual que é o plano de Deus para a minha vida, qual que é o propósito de Deus para a minha vida. Ele ouve muito isso, e aí não dá tempo, e eu não tenho nem capacidade de contar para vocês como ele explanou tudo isso. Um dia nós chamamos ele para contar. Mas resumindo o que ele falou, a vontade de Deus é que sejamos como ele, como filho dele, que é aquilo que nós falamos no início. E para ser como ele, nós não podemos amar o mundo. Não há possibilidade nenhuma de ser amigo do mundo, de ser inimigo de Deus e ser parecido com Jesus. Não existe a possibilidade alguma disso acontecer. Ele mesmo declarou ao seu povo: não terão outros deuses além de mim, porque eu, o Senhor, sou um Deus zeloso, ciumento. Olha o que ele mesmo disse: não terão outros deuses além de mim. Eu sou o Senhor, um Deus zeloso, ciumento. Deus tem ciúme, no melhor dos sentidos disso. Nós cristãos, filhos de Deus, nós precisamos entender que Cristo não irá dividir a sua glória com entretenimentos, com hobbies ou prazeres desse mundo. Presta atenção nisso. Presta atenção nisso. Jesus não vai dividir a glória dele com aquilo que você ama tanto fazer.
com o seu videogame, com o seu trabalho, com o seu esporte favorito, com qualquer outra coisa. Ele não vai dividir a glória dele com nada disso. Nada disso. Rodrigo, então eu não posso fazer. Você pode. O que você não pode, eu não posso, é amar mais isso do que ele. Conversando com uma garota e algumas pessoas, na semana passada, num aconselhamento, eu ouvi uma frase dela. Ela falou assim: por ele, eu deixo tudo. Por Jesus, eu deixo tudo. A minha pergunta é: você deixaria tudo por ele? Importante pensarmos nisso. Estamos prontos para deixar tudo por ele? Porque se eu e você estivermos prontos, eu vou te falar de mim, eu vou sair desse salão transformado, com atitudes diferentes. Você que falou para mim. Muito bem. Nós vamos sair daqui diferente, transformados. Transformados. Se você ouvir atentamente a voz de Deus, Ele mesmo irá transformar a sua vida. Quantas vezes trocamos a presença de Deus, a presença de Jesus, o Espírito Santo, por coisas, por prazeres, por pessoas, por eventos, por jogos. Mano, cara, acorda, mano. Eu trocar um lugar desse por um jogo de futebol. Eu não estou aqui para criticar ninguém. Eu só estou te dizendo que a vontade de Deus é a melhor coisa para mim e para você. Rodrigo, então você está limitando a vontade de Deus a estar nesse lugar? Não. Mas se você ouviu do Espírito Santo, não vá para o culto, vá para o jogo. Querido, vá para o jogo, quem sou eu para te questionar? O que eu quero é te trazer um alerta. Presta atenção à voz de Deus. Porque muitas vezes nós ouvimos tantas coisas, tantas pessoas, tantos conselhos, tantas coisas, que estamos ouvindo tantas coisas que nos impede até de ouvir aquele que está falando conosco todos os dias. Ou tentando falar comigo, com você. Ouvimos pessoas, mas não ouvimos Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Ou você está surdo, ou você não crê que o que Ele tem o melhor para você e para mim. Porque se nós crermos que Ele tem o melhor para nós, Ele será o primeiro a ser buscado num conselho. Você pode receber conselho de outras pessoas, sim. Por isso Deus deu a igreja. Por isso Ele fez, para nós vivermos juntos. Estamos juntos. Preciso de um conselho? Estou aqui, meu irmão, para te aconselhar, para te ajudar no que eu puder. Porque quando eu precisar, eu vou precisar que você tenha a mesma disposição para me ajudar, para me aconselhar. Deus nos fez caminhar juntos, mas muitas vezes nós trocamos. Eventos, tem um aniversário, e eu não estou criticando novamente, é só contextualizando tudo. Eu vou agendar o aniversário, vou agendar no horário do culto, por quê? Por que não outro horário? Pergunto às vezes para pessoas: mano, você não vai no culto? Não, porque não estou criticando nada. Mas eu já ouvi muito isso. Não, porque eu preciso fazer o trabalho da faculdade. Ok, você passou o final de semana inteiro e vai fazer o trabalho da faculdade à noite, na hora do culto? Não, eu não vou porque eu tenho que arrumar a casa e é o único dia que eu tenho. Ok, mas você teve um dia, 2 horas do culto, você trocou por aquilo que era menos importante. Desculpa ser tão sincero. Desculpa ser tão sincero. Nós trocamos. Precisamos sermos sinceros conosco. Você precisa ser sincero com você. Você precisa olhar para você. Eu preciso olhar para mim. E o que eu quero aqui é trazer uma consciência de uma responsabilidade que nós temos. Pecar. Querido, entenda isso. Pecar, quando nós pecamos, nós não estamos simplesmente desobedecendo uma ordem. Nós não estamos desobedecendo somente uma ordem. Nossa, eu pequei, então eu desobedeci o que era para ser feito. Então por isso eu não peco. Essa é a sua motivação? É por isso que você não peca?
Essa deve ser a minha e a sua motivação de não pecar, de fugir da pornografia, do sexo fora do casamento, dos olhares indevidos, das redes sociais que me levam a viver uma vida de pecado, masturbação. Essa deve ser a motivação? É porque está escrito que eu não posso, então eu não vou pecar? É isso? Que isso seja uma, mas que não seja a principal. Você quer saber qual é a principal motivação de não errar? Quando nós pecamos, é só uma forma de falar para vocês entenderem. É como se vocês dessem um soco no peito de Jesus. Ou você desse uma punhalada, não sei, nas mãos de Jesus. Lembrando da cruz. Você não está matando Jesus novamente. Ele morreu, ressuscitou, não vai morrer nunca mais. Só vai voltar para nos levar para a eternidade. Mas a nossa principal motivação é, a partir dessa consciência, eu não vou pecar. Não é porque eu vou desobedecer uma regra. Não, é porque eu não quero ferir o coração daquele que não deve ser ferido, que não merece ser ferido. Eu não vou pecar porque Jesus não merece ter o coração ferido. Por isso eu não peco. Por isso eu vou fugir do pecado. Por isso eu não vou olhar para aquelas garotas. Por isso eu vou me arrepender. Por isso eu vou confessar. Por isso eu não vou pecar. Eu vou lutar até o fim. E se for preciso esmurrar o meu próprio corpo, eu vou fazer. Mas não porque eu vou desobedecer uma regra, mas porque eu não vou ferir o coração de Jesus. Vocês estão entendendo? Há uma motivação muito maior para isso. Não troque Jesus por nada. Porque se um dia, eu não estou te cobrando, mas se um dia você for cobrado, você não terá argumentos contra ele. Nós não teremos. Qual foi a última vez que você esteve aos pés de Jesus? Como se nada mais importasse. Qual foi a vez que você entrou aqui nesse lugar? E você teve sinceramente, honestamente, o sentimento de que, mano, eu não estou preocupado nem um pouco com os meus irmãos, com as coisas que estão acontecendo. O louvor está rolando. Um dos momentos mais importantes do culto. Depois de lá você vai receber informações, notícias boas, uma palavra. Você vai receber tantas coisas. O louvor talvez é o único momento que você tem para você dar algo para Deus. E muitas vezes nós perdemos o louvor, porque queremos conversar, ver o nosso irmão, ver a irmã, trocar uma ideia, pegar na mão. Você não precisa ser mal educado. Se alguém vier te cumprimentar, cumprimenta. Mas se volte para a presença de Deus. Qual foi a última vez? Você se lembra disso? O que está tomando seu tempo se você não se lembra? O que está roubando isso de você? Ou melhor, o que está roubando você do seu pai? Porque você é dele. Você é dele. O que é que está te roubando? Ele comprou você. Foi ele que pagou um preço por você. E agora, nós vamos nos doar para outras coisas? Nos render? Nós temos um dono. Nosso coração precisa ser dele. Nosso coração. Fala assim, o meu coração. Fala, o meu coração precisa ser dele. Ou ele tem seu coração por completo, ou ele não tem nada. Eu vou repetir, para você ouvir. Ou ele tem o seu coração por completo, ou ele não tem nada. Ele não vai dividir. Não há possibilidade de dividir essas coisas. Tiago, ele estava lidando, nesses versículos, com crentes com o coração dividido. Como está o seu coração? Como está o seu coração? De quem é o seu coração? Onde está o seu coração? Onde está o seu coração? Mateus 6:21 diz: pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Tesouro fala de algo precioso, caro.
aonde está o seu coração. Porque aonde estiver o seu tesouro, aquilo que é precioso, que é importante, ali estará o seu coração. E nós precisamos tomar cuidado. Muito cuidado com tudo isso. Mas como saber se o nosso coração está dividido? Rodrigo, eu estou entendendo que se eu decidir ser amigo do mundo, das coisas que se opõem à vontade de Deus, eu me torno inimigo de Deus. E a palavra de Deus, nós lemos aqui, para vocês não acharem que estamos inventando coisas. E não é gibi, é Bíblia, projetou para provar isso. Então, eu entendi sobre não ser amigo do mundo. E eu quero abrir um parênteses aqui, porque é extremamente importante, até mesmo para deixar claro aquilo que eu acredito. E aí, você pode pensar que é um conceito próprio, mas eu vou te mostrar que a Bíblia me dá respaldo para isso. Porque a pior coisa é vivermos embasados no nosso próprio entendimento, conhecimento, que não é nada, nada. Ainda que você tenha muito conhecimento, o que nós precisamos, verdadeiramente, é do Espírito que conhece todas as coisas. O parênteses é, ser amigo do mundo não é deixar de ser amigo de pessoas que estão no mundo. Não abandone essas pessoas. Não as deixe. Porque você foi alcançado. Porque um dia alguém não deixou você. A Bíblia fala para amarmos as pessoas. Amar as pessoas, amar qualquer pessoa, todas as pessoas, porque Ele amou o mundo, para que todo aquele que nele crer, não morresse, mas tivesse a vida eterna. Se você odeia alguém, você está se opondo à vontade de um Deus, que criou céu, terra, eu e você. Não odeie pessoas, você não tem esse direito. Não abandone e deixe essas pessoas. Não as deixe. Não as abandone. Não as julgue. Esse não é o meu e o seu papel. Rodrigo, mas eu não posso. Não. A Bíblia te dá respaldo para julgar circunstâncias e profecias. Recebeu a profecia, julgue a profecia. Circunstâncias, situações, julgue-as. Mas o papel de julgar pessoas é de um Deus que é o justo juiz. Não é meu e não é seu esse papel. Se nós não amamos as pessoas, as piores pessoas que pisaram e estão nessa terra, tem alguma coisa errada comigo e com você. Então, dentro desse parênteses, eu quero te falar, e que Jesus e que o Espírito Santo te convença, ame os perdidos, porque eles estão em trevas. Você foi amado e alcançado. Quando você odiar uma pessoa, quando você tiver uma pessoa como inimiga, e engano seu e meu, é se falarmos, não, eu odeio a pessoa, mas eu não sou inimiga dela, você está se enganando. Você está muito enganado. Exerça amor. Porque a Bíblia fala no livro de Coríntios que você pode ter tudo. Você pode falar em línguas, você pode fazer isso, aquilo, profetizar, um monte de coisas, ser bonitão, e falar bem, e ter um monte de coisas, e fazer um monte de coisa legal na igreja, mas se você não amar, nada disso vale. Se você não ama pessoas, busque a Deus e peça para Ele te ajudar a amar pessoas. Uma das coisas, dos entendimentos mais profundos que eu tive, em meio de lugares, e graças a Deus perto de pessoas que amam muito Jesus, foi através de uma pergunta que eu ouvi, eu nunca vou esquecer isso, que a Isabela, ela falou. Isabela tá aí tirando foto? Cadê ela? Isabela ruiva. E tá escuro. Aliás, Isabela tá ruiva agora, gente. É, mó chique. Isabela um dia fez uma pergunta para mim não, pra galera dando uma palavra do evangelismo. Qual foi a última vez que você chorou por um perdido? Sabe qual foi a minha resposta? Eu respondi para mim mesmo, muito constrangido. Não me lembro. Não me lembro. Nesse mesmo dia, eu estou expondo pessoas porque são meus amigos, não estou expondo nada que eu acredito que eu não poderia. O Pedro, humildemente, do Vivos, que acabou de cantar, me procurou e falou assim, Gui,
E aí ele me arrebentou naquele dia. Guigo, ora por mim. Falei, claro, irmão, eu oro por você. Ora porque eu preciso amar vidas. Eu preciso amar pessoas. Aquilo me arrebentou, porque a minha resposta, eu também preciso aprender a amar pessoas. Porque pregar, evangelizar, falar, eu falo muito. Eu falo de natureza, qualquer coisa eu falo. É fácil falar. Difícil é amar como Jesus amou. Fecho parênteses. Abro de novo. Ame as pessoas, agora eu fecho. Como saber se o nosso coração está dividido? Precisamos observar alguns sinais. Mas quais são os sinais de um coração dividido? Primeiro deles, falta de desejo pela palavra de Deus. A Bíblia você tem na sua casa e está mofando. Não, eu não trouxe a Bíblia, agora você tem ela no seu celular, no seu tablet, no computador, aonde você quiser. Mas eu não leio a Bíblia. E aí a Bíblia está lá, está mofando. A Bíblia não tem nem calo, tem nada, está grudada às páginas. Não leio, não tem amor pela palavra. Se eu não tenho amor pela palavra, que é o próprio Jesus, como eu posso amar a Deus? Se eu não conheço as Escrituras, como eu posso conhecer a Deus? O Vitão pregou lá hoje, como que eu posso falar de Jesus para as pessoas se eu não o conheço? Como que eu posso conhecer Ele se eu não olho para as Escrituras? Um dos sinais de meu coração está dividido é, eu faço muitas coisas, mas eu não leio a palavra. Eu não busco ler a palavra. Eu não luto contra a minha preguiça. Alguém já teve preguiça de ir para a academia, assim como eu? Alguém já teve? Eu sei, não estou malhando, dá para perceber facinho. Alguém já teve preguiça? Agora, honestamente, alguém já teve preguiça e falou, não, mesmo preguiça não, gente, preguiça. Alguém já teve preguiça e falou, mesmo com preguiça eu vou perseverar. Alguém teve? Além de mim, muita gente? Honestos, sinceros. Qual tem sido o esforço para perseverar e amar a palavra de Deus? Se você não ama a palavra de Deus, se nós não amamos a palavra de Deus, pode ser um sinal. O meu coração provavelmente está dividido. E eu preciso me atentar a isso. Segundo, a vida com Cristo se torna pesada, cansada. Tudo que eu faço está difícil. Me pede para fazer alguma coisa, está difícil. A galera coloca na célula lá, gente, vamos distribuir as responsabilidades. E está lá, e uma pessoa coloca outra pessoa, e aquela dificuldade, tantas pessoas, mas ninguém dispostas ou com disposição para fazer alguma coisa. Talvez seja só preguiça, talvez seja só porque você não gosta de fazer, talvez seja porque você não gosta de uma célula, mas talvez também pode ser que o seu coração está dividido. E a vida com Cristo, a caminhada, se tornou um peso para você. E se essa é a sua situação, comece a pensar e a olhar para Jesus agora. Terceiro, quando nos falta amor pela igreja. Terceiro sinal de que o meu coração pode estar dividido, quando me falta amor pela igreja. Quando as circunstâncias, as coisas que acontecem, as pessoas que te ferem, as pessoas que te machucam, coisas que acontecem da forma que você não gostaria que acontecessem, várias circunstâncias, várias situações, você é decepcionado, você é julgado, tantas coisas acontecem e você começa a se distanciar e logo perde o amor pela igreja. Deixa eu te dizer uma coisa, já passei por tantas coisas que me feriram dentro desse lugar. Tantas coisas me machucaram. Afinal, estamos convivendo com homens, pessoas como imperfeitas como eu e você. Mas a primeira coisa que nós temos que pensar é: eu preciso amá-las. Eu preciso amar essas pessoas como elas me amam. Preciso amar, que me leva a perdoar, que me deixa próximo e me traz para perto novamente, e não me deixa perder aquilo que eu tenho na igreja, pela igreja, o amor. Eu e você, nós precisamos amar a igreja. E não amar, se você não ama a igreja, pode ser um sinal que o seu coração também está dividido. Eu estou quase finalizando. Talvez esse seja você hoje. Talvez esse seja você hoje. Eu acho que está fazendo um barulhão naquele negócio lá, rodando lá. Se puder desligar, se foi ele, por favor.
Galera, presta atenção aqui, ó. Volta aí. Talvez seja você hoje. Talvez o seu coração está dividido. Talvez você se identificou com alguns desses sinais. Talvez você esteja nessa situação e ninguém está aqui para te julgar, nem aquele que poderia. Eu acho que aquele que poderia, eu acredito que está de braço aberto, falando assim: se você se identificar, eu estou aqui para te ajudar. Esse é o Deus que nós cremos. Talvez como cristãos, estamos vivendo um romance com o mundo. Um romance com o mundo. Temos um namorado espiritual que está afastando a nossa alma de Deus. Está afastando a nossa alma de Deus. Talvez você tenha em algum momento se perdido. Mas eu quero que você saiba de uma coisa. Eu queria ter trazido 2 imagens, não trouxe. Eu esqueci. Eu até anotei aqui, mas esqueci de mandar a imagem para os meninos. Por isso eu ia falar, eu quero que você olhe para uma imagem. Mas eu vou descrever ela para você. Uma imagem que certamente muitos já viram. É muitas vezes o papel de parede do meu celular. Ele me ajuda a evangelizar. E essa imagem tem uma ovelhinha com uma orelhinha mó bonitinha, a orelhinha para cá e uma para cá. Toda cheia de barro, no meio de uma floresta, na frente assim. E aí quando você olha lá atrás, tem alguém, uma posição de quem está correndo atrás dessa ovelha. Cara, que demais! Que louco! Que louco saber que momentos, quando nós nos encontramos com momentos como esse, lá atrás existe um Jesus correndo atrás de nós sem parar, igual doido. Já ouviu falar que Jesus é doido? Com todo respeito do mundo. Ele fala que crente é doido, as coisas de Deus são maluquice para um homem mesmo. E Jesus é assim. Nós falhamos, e muitas vezes nos perdemos, estamos todos sujos, com a orelhinha em pé e tudo. E lá atrás ele está correndo, o Jesus de Nazaré. Ele está correndo e eu imagino ele gritando no coração dele, falando: eu vou te alcançar. Eu vou te achar. Cara, não dá para contar quantas vezes Jesus deixou vocês para vir atrás de mim. Quantas vezes eu me perdi no meio do caminho. Hoje eu entendo que Jesus foi correndo e me achava. Quantas vezes? Talvez você esteja numa situação como essa, mas eu te dizer, Jesus, Ele está correndo atrás de você. E se você parar um pouquinho, Ele vai te alcançar. Se você reconhecer o lugar que você está, e se você estiver num lugar distante, deixa Ele te alcançar. Você será encontrado. E quando isso acontecer, coloque o seu coração nas mãos dele. Coloque os seus corações. Faz assim com a sua mão. Vixe, hoje eu estou muito doido aqui. Faz assim com a mão. Todo mundo, faz assim profeticamente. E fala assim: Jesus, quando o Senhor me encontrar, eu vou te dar todo o meu coração. Por completo. Eu não divido Ele com mais ninguém. É seu. Que lindo isso. Que lindo isso. Não se disperse, queria que o pessoal da banda já vem, por favor. Eu queria que você ficasse de pé. Sem conversar. Não olhe para o seu irmão. Sem conversar com você, fala: irmão, segura aí. Só um minutinho. Espera aí. Isso. Boa. Top. Isso aí. Continua olhando para cá. Olha. Não divida o seu coração com ninguém. Ele nos amou e não nos trocou por absolutamente nada. Olha só. Jesus nos amou, nos ama e nos amará eternamente. E Ele nunca nos trocou e nem nos trocará por nada. Queria que você fechasse seus olhos. Será que o nosso coração ele está dividido entre o mundo e aquele que nos amou ao ponto de suportar tantas coisas até a morte? Será que o meu coração e o seu coração está dividido entre o mundo e o Cristo? Jesus Cristo, Ele nasceu, Ele foi cuidado, cresceu, como qualquer um de nós, na sua simplicidade.
Desde o início Ele amou tanto todos. Ele curou, Ele libertou, Ele cuidou tão bem daqueles que o aceitaram. Ele tem cuidado tão bem de mim e de você, mas nós, muitas vezes, simplesmente o trocamos. Será que encontramos algo melhor do que Ele? Será que o trocamos? Queria que você pensasse sobre isso de olhos fechados ou abertos, ou como você se sentir à vontade. Só queria que você pensasse sobre isso. Será que nós trocamos o Cristo que nos amou? Será que há pessoas no nosso trabalho, na escola, irmãos, pessoas na igreja, que nós trocamos o Cristo por essas pessoas? Será que existem namorados ou pessoas que nós temos interesses fora, homens, mulheres, garotos, garotas, que nos atraem, que nos seduzem, que nos chamam a atenção? E muitas vezes nós trocamos e começamos a entregar parte do nosso coração para essas pessoas? Será que o trabalho é algo tão importante para nós, o dinheiro e aquilo que nós estamos conquistando, mais importante ao ponto de eu trocar e entregar o meu coração para essas coisas, no lugar de Deus? Será que Deus de fato me chamou para ser um médico, um advogado, um pedreiro ou qualquer outra profissão? Sim, Deus certamente te chamou para coisas como essas. Mas antes disso, Ele te chamou para ser parecido com Jesus. Não troque o mais importante. Não substitua. Não faça isso. Mas talvez você esteja aqui nessa situação. E eu quero te pedir honestamente. Seja honesto. Se você está nessa situação, eu não estou me referindo a pecado em questão. Mas talvez o seu coração está um pouco dividido para algumas coisas. Eu quero que você, como um passo de fé e honestidade, viesse aqui na frente. Eu quero orar junto com vocês. Seja honesto. Seja transparente. Seja sincero diante de Jesus. Seja honesto. Se há divisões no seu coração, se há parte do seu coração que precisa ser recolhida e entregue nas mãos de Deus, venha aqui na frente e faça isso. Ou Ele tem o seu coração por completo, ou Ele não tem nada. Ou Ele tem o seu coração por completo, ou Ele não tem nada. E talvez essa seja a noite, esse seja o momento de você falar para Ele honestamente: Senhor, parte do meu coração não é seu, mas agora eu quero te entregar. Comece a falar com Ele. As palavras são suas, a voz é sua. Confesse a Ele. Confesse a Ele a divisão de coração. Reconheça, se arrependa se for necessário. Se volte para Jesus. Se volte para o Cristo. Oh! Se volte para o Cristo que te escolheu. Você não está sozinho. Você não está sozinha. Ele conhece o seu coração. Ele conhece as suas dores. Os olhos de Deus, nada está oculto. E nada ficará. Senhor, olhe agora para cada um que está aqui. Senhor, e o Senhor está presenciando. É o Senhor que está testemunhando a volta, o retorno, o arrependimento. Os corações estão sendo agora entregues nas tuas mãos. Corações que antes estavam divididos não estarão mais. Espírito Santo, faça a tua obra agora. A obra é tua, Espírito Santo. O Senhor não depende de nós. A obra é tua, Espírito Santo. Converta corações. Convença-nos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em
nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Isso. Se aprofunde. Alcance-o. Chame a atenção. Chame a atenção do Espírito Santo. Chame a atenção do Deus vivo e real. E ao partir, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu é. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor. Reconheça Ele agora. Reconheça. E ao partir, os nossos olhos se abrem e reconhecemos a tua voz. Os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós amamos a casa, perfumamos nela toda. Todo lugar de honra, amamos a casa. Tome um lugar de honra. E ao partir, os nossos olhos se abrem e reconhecer no meio dessa palavra, o pão da vida que foi repartido hoje. Os nossos olhos se abram e olhem e contemplem o Cordeiro. E ao partir, os nossos olhos se abrem e reconhecer e ao combate a coração. E ao partir, e ao partir, reconhecer Queridos,
pessoa, uma das irmãs, teve um sentimento de que algumas pessoas aqui estão resistindo. Reconheceram, mas estão resistindo. Quero que você continue na presença de Deus, mas se você está resistindo, não resista. Se entregue, se renda. E dê o seu coração para Ele. Dê o lugar para Deus completamente no seu coração. Não resista à presença do Espírito Santo. Não resista. Não resista. Eu quero te dizer que diante dessas palavras que quebram as nossas pernas, que nos quebram, precisamos aprender uma coisa. Eu quero que você fique ligado nisso. Continue desfrutando da presença de Deus. Não troque a presença de Deus por aquilo que eu vou falar. Mas se você pode me ouvir, ouça isso. Nós aprendemos: a verdadeira intimidade requer exclusividade. A verdadeira intimidade requer exclusividade. Ou somos exclusivos de Cristo, ou temos um ao outro, um outro Senhor, um outro amor. Eu vou repetir: ou somos exclusivos de Cristo, ou temos um outro amor, um outro Senhor. Que Jesus seja o amor da sua vida. Que Jesus seja o Senhor da sua vida. Que Deus te abençoe. Se puder dar uma salva de palmas para Jesus. Você pode, se você quiser e puder, voltar para o seu lugar. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Volte na presença de Deus. Continue na presença de Deus. Continue na presença de Deus. Isso, continue. Continue na presença de Deus. Isso. Não se preocupe com quem está do seu lado. Continue olhando para Jesus. Glória a Deus. Eu quero conhecer aqui as pessoas que estão aqui pela primeira vez. Tem alguém? Levanta o braço, você que está aqui pela primeira vez. Algumas pessoas? Alguma pessoa? Do lado de cá tem alguém que veio convidado de alguém, está aqui pela primeira vez? Tem alguém aqui? Não? Também não? Tem alguém aqui? Tem aí a mocinha? Oi, tá joia? Fica de pé, por favor. Isso, seja muito bem-vinda. Mais alguém do lado de cá? Tem mais alguém? Não? Amém. Glória a Deus. Olha, seja muito bem-vinda, viu? Agora, qual que é seu nome? Grita aí, seu nome. Bruna, eu quero te pedir uma coisa. Eu ainda quero falar algo para você. Mas eu queria que com a pessoa que te convidou, ou quem está com você aí, que você viesse aqui em cima. Quero falar algo com você, especial. Isso. Vem, as pessoas que convidaram, vem aqui. Pessoal, tem mais alguém? Se você veio pela primeira vez, vem aqui, eu tenho algo para falar para você.
Aleluia.